Num mundo onde o egoísmo grita alto, a solidariedade sussurra, mas é esse sussurro que transforma vidas. É ela quem estende a mão quando tudo desaba, quem enxerga o outro como irmão e não como obstáculo. Neste vídeo, vamos mergulhar na beleza crua da solidariedade, não como um gesto bonito para foto, mas como um chamado real, urgente e transformador. Aqui, cada palavra é um lembrete de que ainda vale a pena acreditar no bem, mesmo quando tudo parece perdido. Vamos revisitar histórias que mostram o poder de um simples gesto, de um olhar empático, de um prato de comida compartilhado. Fica comigo até o fim deste vídeo. Deixe essa mensagem entrar no seu coração, porque talvez é disso que você esteja precisando hoje. E quem sabe, seja exatamente isso que o mundo está esperando de você. Respira fundo, a jornada começa agora. A vida é dura, às vezes demais. Tem gente que acorda de madrugada para trabalhar e ainda volta para casa com a geladeira vazia. Tem mãe que dá o que não tem para o filho comer. Tem idoso que chora calado com a solidão, como única companhia. E enquanto isso, tem quem vire o rosto. Quem não quer ver. Mas você está aqui, assistindo isso. E isso diz muito, porque quem assiste até o fim é quem ainda acredita. E é por isso que eu já te peço agora. Se esse vídeo tocar seu coração, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que pensou. Isso nos ajuda a alcançar mais corações como o seu. E acredite, o mundo precisa de mais gente como você. Solidariedade não é um favor, é um dever. Um elo invisível que nos liga uns aos outros. Não importa sua religião, sua cor, seu país, quando alguém sofre, o mundo inteiro sente. Mesmo que em silêncio, mesmo que de forma inconsciente, porque no fundo, todos nós queremos a mesma coisa: dignidade. Um prato de comida quente, um teto onde repousar, um abraço verdadeiro. Solidariedade é enxergar o outro como parte de si. É saber que a dor do outro também é sua. É se levantar não só por si, mas pelos caídos ao seu redor. Nas ruas vemos o reflexo de uma sociedade doente. Gente dormindo no chão, crianças pedindo esmola, olhares perdidos sem esperança. E a gente passa, com pressa, como se aquilo fosse cenário. Mas não é. É gente, é vida, é história. E se você desacreditar, então quem vai acreditar? É tempo de parar de fingir que está tudo bem, porque não está. E não vai melhorar até que a gente mude, até que a gente pare de olhar só para o próprio umbigo e comece a estender a mão. Mesmo que não resolva tudo, mesmo que seja pouco. O pouco com amor vale mais do que o muito com indiferença. Quantas vezes você já teve vontade de ajudar alguém, mas travou? Sentiu vergonha? Medo? Dúvida? Todos nós passamos por isso. Mas a solidariedade começa no pequeno. Um bom dia sincero, uma palavra amiga, uma ajuda silenciosa. Não precisa ser grandioso, precisa ser verdadeiro. O que move o mundo não são as grandes doações, mas os pequenos gestos multiplicados todos os dias. Se cada um fizer a sua parte, o mundo muda, porque a bondade também é contagiosa. Existem heróis anônimos por aí. Gente que dá comida sem filmar, que acolhe sem publicar, que ama sem precisar de aplauso. Essa gente sustenta um mundo. São invisíveis para os holofotes, mas gigantes no céu. Eles entenderam que solidariedade não é teatro, é missão, é entrega, é fazer sem esperar nada em troca. E você pode ser um deles. Não precisa ter muito, precisa ter coração. A maior riqueza não está no bolso, mas na alma. Quem tem empatia é milionário por dentro. E quem divide o que tem, mesmo tendo pouco, é mais poderoso do que os reis deste mundo. Porque a verdadeira grandeza não é medida por títulos, mas por compaixão. E nesse ponto, a solidariedade é uma revolução silenciosa. Um ato de rebeldia contra a frieza do mundo moderno. A tecnologia nos aproximou, mas também nos afastou. Estamos conectados, mas sozinhos. Vemos vídeos de tragédias, mas não sentimos mais nada. Perdemos a sensibilidade. Por isso, precisamos reaprender a chorar com o outro, a se importar de verdade, a largar o celular e segurar a mão. Isso é solidariedade.
presença. É estar ali quando ninguém mais está. É ser consolo no meio do caos. Tem gente que pensa, mas eu não posso ajudar todo mundo. E tá certo, você não pode. Mas pode ajudar alguém. Só um. E para quem está no fundo do poço, esse um já é o bastante. Já é vida, já é salvação. Você já parou para pensar que uma atitude sua pode impedir um suicídio? Pode alimentar uma criança? Pode reacender a fé de alguém? A solidariedade é uma semente e você nunca sabe onde ela vai florescer. E quando você planta amor, não há erro. Ele volta, sempre volta. Não necessariamente da mesma pessoa, mas do céu, da vida, do inesperado. Deus observa tudo. E o que você faz pelo outro, Ele faz por você. Porque está escrito, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem dá com alegria, jamais faltará. A dor do outro só não te incomoda quando o teu coração já endureceu. Quando você se acostuma com a injustiça, algo dentro de você morreu. E aí é preciso renascer. Voltar a sentir, voltar a se importar, voltar a ser humano. A solidariedade é o sopro que ressuscita a empatia, que tira a poeira da alma e faz a gente lembrar, estamos todos no mesmo barco. Se uma afunda, todos afundam. É comum ouvirmos, mas essa pessoa está nessa situação porque quis. Julgar fácil. Difícil é conhecer a história por trás. A gente não sabe os traumas, as perdas, as injustiças. A gente não sabe o que levou alguém a viver nas ruas, a pedir no sinal, a depender de cestas básicas. Ninguém escolhe sofrer. Ninguém escolhe ser invisível. E mesmo que escolhesse, a solidariedade não pergunta o porquê. Ela apenas age. Há uma beleza silenciosa no ajudar. Um tipo de paz que o dinheiro não compra. É quando você percebe que fez diferença. Que aquele gesto seu trouxe luz para alguém. Que o seu tempo, o seu cuidado, a sua atenção valeu mais do que 1000 palavras. A solidariedade é a linguagem universal do amor. Não importa o idioma, todos entendem quando alguém se importa. Os maiores exemplos de solidariedade vieram de onde menos se espera. Jesus, por exemplo, não se cercou dos grandes, mas dos pequenos, dos pobres, dos doentes, dos rejeitados. Ele tocou leprosos, chorou com viúvas, alimentou multidões, lavou pés, ensinou que o maior é o que serve e que servir é o maior ato de amor que se pode oferecer. Se queremos viver em um mundo melhor, precisamos deixar de lado o "e eu" e começar a perguntar "e o outro?". A solidariedade nos tira do centro do universo e nos ensina que não somos tudo, que existem pessoas precisando de nós e que ajudar não nos diminui, nos engrandece, nos humaniza, nos conecta com o divino. Tem um ditado que diz: a mão que ajuda é mais sagrada do que os lábios que rezam. E isso não é um ataque à oração. Pelo contrário, é um chamado para que a oração se transforme em ação, que a fé saia do banco da igreja e caminhe pelas ruas, que a gente seja a resposta da oração de alguém, que a nossa fé tenha braços, pernas e coração. Existem momentos em que a vida te coloca numa posição de poder ajudar, e é aí que seu caráter é testado. Você vai olhar para cima e agradecer? Ou vai olhar para o lado e estender a mão? Porque Deus não te abençoa para você acumular. Ele te abençoa para você compartilhar. A bênção que você retém vira peso, mas a que você reparte vira milagre. A solidariedade não precisa de palco, precisa de ação. Precisa de gente real, fazendo coisas reais por pessoas reais. Não é sobre quantidade, é sobre intenção. Às vezes, um gesto pequeno muda uma vida inteira. Às vezes, "tô com você" salva uma alma. E às vezes, o que parece nada para você é tudo para quem recebe. A gente vive tempos duros, de guerra, fome, injustiça, mas ainda há esperança, ainda é luz. E essa luz pode estar em você. Então, por favor, não se apague. Não deixe o mundo endurecer o seu coração. Continue sendo bondade, continue sendo ponte, continue sendo abrigo,
porque enquanto houver gente como você, ainda há chance de mudar o mundo. Você já notou como a solidariedade é um ato de resistência? Resistir ao egoísmo, à pressa, à frieza do mundo moderno? Quando você decide ajudar alguém, você está dizendo ao sistema que você não se curvou, que você ainda sente, ainda se importa, ainda acredita no bem. E isso é poderoso. Ser solidário hoje em dia é um ato revolucionário. Porque num mundo onde todo mundo só pensa em si, olhar para o outro é nadar contra a corrente. A infância ensina muito sobre solidariedade. Criança pequena não vê cor nem classe social. Se uma cai, a outra estende a mão. Se uma chora, a outra consola. A solidariedade nasce com a gente, mas o mundo tenta arrancá-la de dentro. Só que ela continua lá, quieta, esperando uma chance de florescer de novo. E talvez esse vídeo seja essa chance. Talvez hoje seja um dia de você lembrar quem é e do que é capaz quando ama sem medida. O amor nunca foi sentimento, foi decisão. E a solidariedade é o amor em forma de escolha. A escolha de parar o que está fazendo para ouvir, a escolha de dividir o pouco, a escolha de se incomodar com a dor do outro, a escolha de sair do conforto e agir. Cada vez que você escolhe ajudar alguém, você está reescrevendo a história daquela pessoa. E, de quebra, reescrevendo a sua também. Quantas histórias já ouvimos de gente que, no pior momento da vida, recebeu a ajuda de um estranho? E esse gesto mudou tudo. Às vezes o outro está só esperando por um sinal de que ainda existe bondade no mundo. E esse sinal pode ser você. Seu sorriso, sua palavra, sua presença. O que para você é simples, para o outro pode ser milagre. Nunca subestime o poder da solidariedade. Ela carrega uma força que ultrapassa o visível. A generosidade é a irmã da solidariedade. E as duas caminham de mãos dadas. Quem é generoso não calcula, não mede, não espera retorno. Dá porque sente, porque entende que tudo que tem é graça. E graça se compartilha. A vida devolve, o céu multiplica. A mão que dá com amor nunca fica vazia. Pelo contrário, ela transborda. Porque o universo é movido por esse princípio. Quem planta bem, colhe abundância. E o que dizer da solidariedade silenciosa? Aquela que ninguém vê, que acontece no escuro, no anônimo, no secreto. É aí que mora a beleza mais pura. É fácil ser bom com plateia. Difícil é ser bom quando ninguém está olhando. Mas é nesse lugar que Deus opera. No escondido, no secreto. E Ele vê tudo. Cada lágrima que você enxugou. Cada prato que você dividiu. Cada visita que você fez. Ele viu. E Ele honra. Existem pessoas que vivem para si. E existem aquelas que vivem para servir. Essas últimas deixam um legado, são lembradas, são choradas com gratidão, porque não passaram pela vida em vão. Marcaram. E você? Que tipo de pessoa quer ser? A que junta riquezas ou a que distribui afeto? A que ergue muros ou a que constrói pontes? A escolha é sua, e o mundo espera a sua decisão. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, Ele mostrou que a solidariedade começa com o que temos. Não importa se é pouco, coloca nas mãos de Deus e Ele faz transbordar. Às vezes você acha que não tem nada para dar, mas tem um ouvido atento, um ombro amigo, uma palavra de fé, e isso vale ouro. A solidariedade começa aí, no que você tem de mais simples, e termina onde só Deus pode alcançar. Ser solidário é viver com propósito. É entender que você não está aqui por acaso, que a sua dor serviu para você enxergar a dor dos outros, que a sua história é ferramenta, que suas cicatrizes são mapas, que o que você superou pode ser luz no caminho de quem ainda está na escuridão. Quando você entende isso, a vida ganha sentido, porque não é mais sobre você, é sobre o que você pode fazer pelo outro. E para encerrar essa primeira parte, quero te dizer uma coisa do fundo do coração. O mundo precisa de você. Do seu coração bom, da sua empatia, da sua fé. Não se cale, não se esconda. Seja essa voz, seja esse gesto, seja essa presença. E se esse vídeo falou com você, compartilhe. Se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários. Eu escolho ser solidário.
Vamos espalhar essa mensagem. Vamos construir juntos um mundo onde ninguém precise gritar por socorro em silêncio. Um mundo onde a solidariedade volte a ser o comum e não a exceção. A gente vive num tempo em que as pessoas têm medo de demonstrar bondade, como se amar o próximo fosse fraqueza, como se ajudar alguém fosse sinal de ingenuidade. Mas não é. É força, é coragem, é resistência. A verdadeira solidariedade é para poucos, porque exige renúncia, exige entrega, exige sair da zona de conforto. Mas é justamente aí, nesse terreno incômodo, que as maiores transformações acontecem. Ninguém cresce de verdade enquanto vive apenas para si. A verdade é que o mundo ficou rápido demais. A correria virou desculpa para a frieza. Eu até queria ajudar, mas estou sem tempo. Quantas vezes você já ouviu ou disse isso? E no fim, o que sobra é um vazio. Uma rotina automática, sem sentido, sem propósito. A solidariedade quebra esse ciclo. Ela nos devolve o sentido original da vida, ser resposta para a dor de alguém, ser alívio, ser instrumento. Porque viver só para si é sobreviver, mas viver pelo outro, isso sim é viver de verdade. Você já pensou que, às vezes, a ajuda que alguém precisa não é material, mas emocional? Tem gente que precisa de atenção, de um abraço, de uma escuta sem julgamento. E isso qualquer um pode oferecer. Não exige diploma, nem dinheiro, nem fama. Exige apenas disposição e um coração aberto. Solidariedade é presença. É chegar perto quando todo mundo se afasta. É acolher quando todos apontam. É dizer, eu tô aqui. Você não tá sozinho. Quantas vezes no silêncio da sua vida você já desejou que alguém enxergasse sua dor? E quando isso aconteceu, quando alguém te ouviu, te acolheu, como isso fez diferença? Então por que não ser isso para alguém? Você sabe como está no fundo, e isso te torna capaz de levantar outros. A solidariedade não exige perfeição, exige memória. Quem se lembra de onde veio, nunca ignora quem ainda está no caminho. Tem gente que nasceu para multiplicar luz, que entra em um lugar e muda o ambiente, que passa e deixa rastro de paz. Essas pessoas têm algo em comum. Elas praticam a solidariedade como estilo de vida. Não é só um ato isolado. É uma postura constante, um olhar atento, um coração sensível, uma vida aberta ao outro. E você pode ser uma dessas pessoas. Basta escolher. Basta começar, agora mesmo. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso não é frase de efeito, é verdade espiritual. Porque quando você dá com o coração, você recebe algo que o dinheiro não compra: paz. Uma paz que acalma, que cura, que renova. A solidariedade limpa a alma, liberta. É como se, ao ajudar alguém, você limpasse também suas próprias feridas. Porque o amor, quando flui, purifica. Vivemos numa sociedade onde o ego se tornou Deus. Tudo é meu, para mim, sobre mim. Mas a solidariedade é um golpe nesse altar. É quando você diz, hoje não sou eu o mais importante. É dar lugar ao outro. E isso exige humildade. Mas é aí que a gente encontra a grandeza. Porque ninguém é tão pobre que não tenha algo a oferecer. E ninguém é tão rico que não precise de ajuda. E se você ainda acha que não faz diferença, pense de novo. Um gesto seu pode ser o único raio de sol num dia nublado de alguém. Pode ser a resposta de oração de uma mãe desesperada. Pode ser o milagre que alguém pediu chorando de madrugada. Deus usa pessoas. E muitas vezes Ele quer usar justamente você. Não recuse esse chamado. Porque a solidariedade, às vezes, é um modo de Deus agir no mundo. Se a dor é coletiva, a solução precisa ser também. Não dá mais para viver como ilhas. Precisamos ser pontes. Precisamos reconstruir o tecido rasgado da humanidade. E isso começa com atos simples, mas feitos com amor. Uma marmita, um agasalho, uma visita, você importa, eu acredito em você. A solidariedade é uma coxa de retalhos feita de pequenos gestos costurados com esperança. E por falar em esperança, ela nunca vem sozinha. Sempre anda de mãos dadas com a solidariedade. Quando você ajuda alguém, está dizendo, ainda vale a pena acreditar.
E isso é revolucionário, é poético, é profético, porque num mundo marcado pela indiferença, a bondade se tornou profecia. E quando você age com bondade, você está profetizando. O amor ainda tem lugar aqui. Tem gente que se pergunta, será que vale a pena ser bom nesse mundo tão cruel? E a resposta é, vale. Vale porque cada ato de solidariedade é como uma vela acesa na escuridão. Pode ser pequena, mas é luz. E onde há luz, as trevas recuam. Ser bom não é ser bobo, é ser firme naquilo que acredita. É ser rocha no mundo de areia. É segurar firme a bandeira do amor, mesmo quando todos ao redor desistiram. Solidariedade também é escudo. Escudo contra a frieza, contra o cinismo, contra o medo. Quem é solidário não se entrega à indiferença. Continua sentindo, continua acreditando, continua lutando. A pessoa solidária não se conforma com o sofrimento do outro. Ela reage, ela faz algo, mesmo que seja pequeno, porque entende que o bem é feito de pequenos tijolos, colocados com constância, com fé, com sacrifício. Não existe solidariedade sem empatia. E empatia é a arte de se colocar no lugar do outro. Não só imaginar, mas sentir. Carregar no peito a dor que não é sua. Chorar junto, celebrar junto, estar junto. E isso exige coragem, porque você vai sentir coisas que preferia ignorar. Mas também vai descobrir uma força dentro de si que nunca imaginou ter. A empatia transforma, e a solidariedade é o caminho mais rápido até ela. E sabe o que é bonito? É ver gente simples, sendo grandiosa em bondade. Gente que nunca teve muito, mas divide o pouco com dignidade. Gente que carrega as marcas da vida, mas ainda assim encontra forças para carregar os outros. Essas pessoas são exemplos vivos de que a solidariedade é o maior sinal de humanidade. Elas não aparecem nos jornais, mas sustentam o mundo com os seus gestos discretos e corações imensos. Você conhece alguém assim? Então valorize. Diga obrigado. Diga que se inspira, porque elogio também é forma de solidariedade. Quando você reconhece o valor do outro, você está dizendo, você importa. E isso fortalece. Isso dá ânimo. Num tempo onde as pessoas estão carentes de reconhecimento, ser grato é ser luz. Ser grato é ser justo. Ser grato é ser instrumento. Outra coisa, solidariedade não tem idade. Criança pode ser solidária, idoso também. Adolescente, adulto, não importa. Cada geração pode praticar o bem com as ferramentas que tem. Pode ser ajudando nas redes sociais, divulgando uma campanha, doando roupas, visitando um doente. O bem se adapta, se reinventa, se multiplica. O que não pode é se calar. O que não pode é virar as costas. E quando a solidariedade é ensinada em casa, ela floresce com mais força. Pais que ensinam os filhos a partilhar criam adultos mais conscientes. Famílias que servem juntas constroem lares mais fortes. Não adianta orar em casa e ignorar o vizinho com fome. A fé precisa sair das paredes e caminhar pelos corredores da vida. Solidariedade começa na sala de jantar, no quintal, no portão e se espalha. Existem momentos em que a gente passa por dores tão grandes que só a solidariedade nos mantém de pé. Um abraço na hora do luto, um ombro amigo após uma perda, uma ajuda inesperada no fim do mês. Nessas horas, a solidariedade não é luxo, é sobrevivência. E quem já passou por isso sabe o valor de um gesto, por menor que seja. Sabe o que é chorar de gratidão por algo simples, mas que veio no momento certo. A vida é cíclica. Hoje você ajuda, amanhã pode precisar, e depois volta a ajudar. E assim seguimos. Ninguém está sempre por cima, ninguém está sempre por baixo. A solidariedade é a ponte que nos mantém conectados entre esses altos e baixos. E ela não cobra pedágio. Só exige um coração aberto e disposição para caminhar ao lado de quem precisa, sem pressa, sem julgamento, só presença. E se algum dia você se sentir cansado, desanimado, pensando em desistir de ser bom, lembra disso.
Cada semente de bondade que você planta, fica. Mesmo que você não veja o fruto, mesmo que demore, o bem sempre deixa raízes. Sempre volta, porque a solidariedade é como o vento. Você não vê, mas sente. E quem recebe, jamais esquece. Solidariedade também é cura. Cura para quem recebe, mas também para quem oferece. Quando você estende a mão, algo dentro de você se alinha. Você volta a sentir o que o mundo tentou matar: compaixão. E quando há compaixão, há conexão. E quando há conexão, há propósito. E quando há propósito, a vida faz sentido. É disso que a gente tem fome, no fundo, sentido. E a solidariedade é um banquete para a alma faminta. Não importa quantas vezes o mundo tenha te feito desacreditar, não importa se já zombaram da tua bondade, se abusaram da tua generosidade, se te chamaram de bobo por se importar. Você está no caminho certo. O amor nunca é perda. A bondade nunca é desperdício. A solidariedade nunca é fraqueza. É, na verdade, um ato de rebeldia espiritual. É gritar em silêncio: eu ainda acredito no bem. Às vezes, o que o outro precisa não é de dinheiro, é de esperança. De alguém que diga: eu vejo você. De alguém que lembre: você ainda tem valor. De alguém que segure firme quando o chão some. E isso, meu irmão, minha irmã, qualquer um pode oferecer. Isso você pode oferecer. Hoje mesmo. Agora. Basta decidir. Basta não se calar diante da dor alheia. A vida passa rápido demais. E quando você menos espera, ela cobra o que você fez com o tempo que teve. E nesse dia não vai importar o quanto você acumulou, mas o quanto você repartiu. Não vai importar o que você teve, mas o que você deu. Não vai importar quem te aplaudiu, mas quem você levantou. E aí, naquele instante, entre o agora e a eternidade, só vai restar uma pergunta: eu fui solidário? Tem gente que pensa que fazer o bem é tarefa dos grandes, das ONGs, dos missionários, dos líderes. Mas não é. É missão de todos nós. E ela começa onde você está, com o que você tem, com quem você é. A casa do lado pode estar em silêncio, mas cheia de dor. O colega do trabalho pode sorrir por fora, mas estar desabando por dentro. A criança na rua pode ser só mais uma para você, mas para ela, você pode ser tudo. A maior tragédia da humanidade não é a maldade dos maus, é o silêncio dos bons. Gente boa calada demais, gente boa com medo de parecer frágil, gente boa que foi endurecendo aos poucos até esquecer quem era. Mas hoje é dia de lembrar. Lembrar que você é luz, que você tem uma missão, que você é resposta, que você carrega dentro de si o remédio que o mundo precisa: amor em ação. E antes de encerrar essa mensagem, eu te peço, do fundo do coração, não deixe essa chama apagar. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se inscreva no canal agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo: eu escolho amar através da solidariedade. Isso não é só um comentário, é um compromisso. E é assim que a gente começa a mudança. Agora, presta atenção nessa lição que a vida me ensinou e que eu deixo para você, como uma semente. A árvore mais frondosa começou com uma mão que plantou. Um coração solidário é como uma semente enterrada em terra seca. Parece insignificante, mas um dia rompe, brota, cresce, floresce e vira abrigo, vira sombra, vira fruto. A solidariedade é isso, plantar sem esperar colher, mas inevitavelmente a colheita vem. E ela vem em paz, vem em amor, vem em vida, vem em forma de um mundo melhor. Se você chegou até aqui, meu coração se alegra, porque isso prova que ainda existe fé, ainda existe amor, ainda existe gente como você, que não desiste do bem. Obrigado por abrir o seu coração e deixar essa mensagem entrar. Obrigado por se permitir sentir, refletir
e, acima de tudo, decidir fazer a diferença. O mundo precisa de mais pessoas assim, sensíveis, fortes, dispostas. Que você seja sempre luz na vida de alguém, que sua caminhada seja marcada por gestos de amor, que sua fé nunca se apague. Obrigado por fazer parte dessa missão com a gente. E lembra sempre, uma alma tocada já vale a pena. E hoje, a sua foi. Que Deus te abençoe poderosamente.